Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O calendário marcava o ano de 1947, quando a aviação agrícola iniciava sua história no Brasil. O país, que décadas mais tarde tornaria-se referência mundial na produção de alimentos, incorporava ao campo a ferramenta que tem como uma das características a imensa agilidade na hora da pulverização. Quase 80 anos depois, o setor vive um momento de constante expansão da frota e carência da mão de obra. São aproximadamente 2.600 aeronaves e menos de 3.000 pilotos, segundo o diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, nosso convidado de hoje. Engenheiro agrônomo com sangue agro correndo nas veias, o Gabriel Colli fala de maneira didática sobre temas complexos do setor que representa. Busca tornar a comunicação mais clara e assertiva, destacando os diferentes avanços que tornaram a ferramenta mais eficiente, diminuindo consideravelmente os riscos de erros das aplicações, que no passado arranharam a imagem da aviação agrícola. No bate-papo, aponta os custos operacionais, fortemente impactados pela oscilação cambial, como o desafio número 1 atualmente. Por outro lado, comemora uma recente conquista do setor, o sinal verde para as pulverizações aéreas no estado do Ceará, que estavam proibidas desde o final de 2018 e agora podem ser feitas com drones. No embalo deste assunto, reforça a ideia de que os debates acerca da aplicação aérea de defensivos precisam mudar, trocando o foco nas distâncias mínimas pela imposição de maior responsabilidade aos profissionais que trabalham no ramo. Gabriel Colli, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Sei que você está em dias corridos aí, a gente até brincava, né? Nós estamos gravando esse bate-papo no finalzinho de dezembro. Você me dizia aí que parece que é o dia 84 de dezembro, né? A correria está muito grande e que bom que você conseguiu uma brechinha aqui para conversar com a gente, trazer um pouco mais de informação sobre esse tema tão presente no nosso dia a dia do agro, né? Que é a aviação agrícola. E aí, por aviação, a gente vai trazer aí todos os tipos de aplicações aéreas que estão presentes no campo, todas as discussões relativas a esse setor tão importante. Mas, claro, começo lhe cumprimentando, lhe agradecendo e dizendo, seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? Tudo bem, Patrone? Obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui. Admiro muito o seu trabalho aí, já acompanho, né? Não deu tempo de falar aí previamente, mas já conheço o podcast há um bom tempo aí, é uma ferramenta muito útil aí, e realmente estamos muito corridos no final do ano, mas muito felizes, né? Um ano bastante intenso, mas que fecha muito bem, né? Que fecha com um saldo muito positivo para o setor. Então, muito feliz de estar por aqui e fico à disposição. Maravilha. Atualmente você, né, tem um currículo extenso aí, eu estava vendo ali, inclusive, seu LinkedIn visitou aí quase 50 países buscando novas experiências e hoje você atua, né, está como diretor executivo do SINDAG e do IBRAVAG. Eu queria que você rapidamente, né, nos dissesse, né, quais os objetivos, né, dessas instituições do Sindicato Nacional e do Instituto também, né, que trata justamente, né, da aviação agrícola do Brasil. Legal. Eu tenho uma característica que eu sempre fui muito curioso, né, e talvez daí que nasceu, era um hobby que virou quase que uma rotina, né? O hobby sempre foi viajar, então sempre com esse objetivo de conhecer coisa nova, né? E sempre tive um sonho. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e sempre tive um sonho desde pequeno. Lembro dos meus pais falando sobre isso. Meu pai até chamou a atenção esses dias, que eu queria ter um trabalho que fizesse eu estar em lugares diferentes todo dia. Segunda-feira num lugar, terça-feira em outro, quarta-feira em outro, e deu certo, né? Chegamos aí, né, trabalhando hoje na aviação agrícola, já há quase 10 anos, como executivo do SINDAG e do IBRAVAG, são as duas principais entidades que hoje representam o setor. O SINDAG representa hoje todas as empresas de pulverização aérea do Brasil, nós temos associados em 24 estados, 96% das empresas do Brasil são sócias do SINDAG hoje, então realmente tem uma representatividade bem significativa. E faz 5 anos a gente articulou e abriu o IBRAVAG. O IBRAVAG é um instituto que trabalha basicamente com capacitação e também na área de pesquisa. E também para que a gente possa atrair o produtor rural para dentro do instituto, o piloto agrícola, que não podem estar no SINDAG, até porque a aviação tem crescido muito
nos produtores rurais, produtores comprando suas aeronaves, assim como as empresas têm hoje, os produtores têm uma frota grande também, então a gente tem atraído esse público para dentro do Instituto. As entidades funcionam basicamente, né, associações que têm como objetivo, né, eu entendi, todos os dias melhorar o ambiente de negócio. A gente precisa facilitar a vida de todo mundo que está nesse ambiente. Existem as atribuições legais do SINDAG, que é a questão de convenção coletiva e outras coisas de representação, mas o grande objetivo é melhorar o ambiente de negócio. A gente precisa facilitar a vida de quem está aí dentro para poder comprar avião de forma melhor, para poder oferecer o serviço de pulverização de forma mais facilitada para o produtor, que no final das contas é o que interessa. Nós precisamos que o produtor rural tenha acesso à tecnologia, seja avião, seja helicóptero, seja drone, de forma cada vez com melhores profissionais e num custo justo e acessível. Esse é o grande objetivo das entidades. Maravilha, cara. Pegando esse gancho aí, nesses 10 anos ou quase 10 anos, como você mencionou que você está como executivo, houve uma evolução, claro, muito grande, né? E até a própria criação do Instituto é uma consequência dessa evolução, né? Não só empresas, mas como você destacou, produtores também adquirindo aeronaves. E aí você falou em melhorar o ambiente de negócios e melhorar também a questão dos profissionais ou da capacitação, meio que trabalha de maneira conjunta pensando nessas linhas, né? Exatamente isso. E a gente reforça a importância de melhorar o ambiente de negócios, porque a gente está num país que basicamente é um celeiro de oportunidades. O Brasil, ele todo dia nos dá oportunidades. Porém, por outro lado, como a gente brinca, ele não é um país para amadores, porque realmente ele é um ambiente complexo. Você tem uma reforma tributária que pode mudar todo o jeito das coisas acontecerem. Você tem uma a questão política que influencia demais na nossa economia. A nossa economia ela é muito volátil. Você tem uma fala do ministro da Economia, você tem uma fala do presidente que faz oscilar em 30, 40 centavos o dólar em 24 horas. Isso realmente torna o ambiente de negócios muito desafiador. Então, o nosso objetivo é capacitar os empresários, capacitar os produtores, os gestores que estão no segmento, para que possam enfrentar esses desafios de forma um pouco mais tranquila. Porque não é novidade para ninguém que o ambiente ele é complexo no Brasil. Então, o que a gente precisa? Ter as pessoas melhores preparadas para poder enfrentar isso. Bom, o dólar vai oscilar. Como é que a gente trabalha nesse ambiente? Até porque o nosso segmento de pulverização aérea, ele é influenciado 100% pelo dólar, porque a gente trabalha muito com importação de peça, importação de aeronaves, as próprias commodities agrícolas que a gente trabalha aí, soja é um exemplo, é influenciado diretamente. Então, os nossos custos são balizados pelo dólar. Então, a gente precisa estar preparado para poder enfrentar isso, né? E daí que nasce, inclusive, um instituto para trabalhar com capacitação, com formação, hoje já com até uma certificação do setor em boas práticas, para melhorar um pouco isso, para poder enfrentar, porque realmente hoje, né, se você perguntasse qual é o grande desafio que o setor tem, é realmente estar preparado para enfrentar tudo isso, né, que estas oscilações de mercado, que o setor, que o ambiente, que até a gente achava ele não era tão diretamente envolvido pela economia, mas ele tem nos impostos, a gente precisa enfrentar isso, até porque para quem não sabe aí, 60% dos custos hoje da pulverização aérea, por exemplo, é combustível. Então, quando oscila o combustível, oscila o nosso custo todo dia. Então, é um desafio que a gente tem todo dia, estar preparado para isso. Mas literalmente não é para amador, né? Esse fica um exemplo muito claro aí, né? Desde a questão do dólar, da questão do preço dos combustíveis, fica muito exposta, é uma atividade muito exposta, um segmento muito exposto a essas variações, né? Então, realmente tem que ter essa dimensão da necessidade, da capacitação, do profissionalismo, da maneira de enxergar para agir de frente a esses grandes desafios, né? Ô Gabriel, eu queria, antes da gente entrar em mais detalhes da aviação, trazer os estudos que vocês têm feito, os mais atuais, eu queria que você rapidamente falasse um pouquinho sobre você, a tua origem, né? Você falou que é engenheiro agrônomo, você tem já um pezinho no campo ali, de onde vem essa vocação, essa busca pela engenharia agronômica e na sequência, né, também essa ligação com o setor da aviação? A agronomia, ela vem da família, né? Eu tenho o meu pai aí, meu avô já, né, trabalhando na agricultura, com pequena propriedade no norte do Rio Grande do Sul, que é a nossa origem
da família, o município de Casca, que depois virou São Domingos do Sul, é um município pequeno aí, é perto de onde eu moro hoje, eu moro em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, então meu avô trabalhando Mas lá, você é desse município. exatamente. Você é de Casca? O meu pai nasceu lá, eu acabei nascendo em Espumoso, né, que é um município muito perto, muito próximo. Meu pai se mudou para lá para trabalhar com extensão rural e trabalha até hoje, né? Meu pai está no mesmo trabalho há 46 anos, trabalhando com extensão rural, na Emater. Tenho 3 tios agrônomos, então sempre convivi, no meio de agrônomos. Eu cresci com o sonho de ser agrônomo, né? E esse sonho se realizou. Eu não pensava em outra coisa, na verdade, né? Pelo ambiente, sempre foi esse desejo muito inspirado pelo pai, pelos tios. Tenho primos agrônomos também, então sempre fui empurrado para isso. Nunca foi cogitado fazer outra coisa, né? Mas sempre, qual foi a grande diferença aí? Mas sempre querendo fazer uma agronomia, mas muito mais voltado para a área de gestão e estratégia. Sempre olhei muito para isso, até por outras organizações que eu acabei participando, que trabalhavam muito com capacitação em planejamento, em liderança, atividades de voluntários também, que eu acabei me envolvendo, me empurraram para isso. Meu pai até brinca que eu sou um agrônomo que pouco suja o sapato, né? Que eu sou um agrônomo muito mais do escritório e do ar-condicionado, porque eu sou muito fã de pensar estratégia para a agricultura, estratégia para o agronegócio. Tanto é que trabalhei por muito tempo com consultoria nessa área de planejamento e estratégia, mas voltada para o agro, né? De implantação de novos produtos, a industrialização do agro, auxiliando aí algumas empresas, instituições a pensar isso. E aí depois vem a aviação agrícola, né? Vem a aviação agrícola, aí um convite que eu tive aí lá em 2015, onde o setor passava por uma dificuldade muito grande, uma pressão da sociedade, para que o setor fosse extinto no Brasil. Afinal de contas, havia aí um apelo popular de que a aviação contaminava tudo, né? Não havia uma comunicação adequada, não havia uma organização adequada da própria entidade. E eu conversava com os dirigentes na época do SINDAG, e a gente falava, olha, a gente precisa mudar essa estratégia. A gente precisa criar uma estratégia que comunique diferente, que capacite o setor para que a sociedade passe a entender a importância que essa atividade tem. Daí veio o convite, inclusive, até na época o presidente do Mato Grosso, atual prefeito de Pochorel, inclusive, o Nelson Paim, presidiu o SINDAG na época. Ele disse, já que você deu a ideia de criar uma estratégia, você podia criar para nós, então. Cria essa estratégia, vem trabalhar com a gente e vamos mudar o cenário desse setor no Brasil. Assim começa a minha participação na aviação agrícola. Eu conhecia muito pouco, apesar de depois me dar conta que durante a faculdade eu tive uma relação com a aviação agrícola e nem lembrava disso, porque eu estudei na Federal de Pelotas, que é onde começou a aviação agrícola. Eu fiz agronomia lá, que é na cidade onde começou em 1947 a aviação agrícola. Tinha até feito algumas visitas lá, mas nem lembrava disso. Só fui me dar conta disso depois de ter entrado no SINDAG, né? Daqui a pouco eu já tinha feito um cruzamento aí de carreira no passado, sem me dar conta. Então já estava o meu destino sendo traçado, e que em algum momento iria trabalhar com esse segmento, né? Tinha pisado nos mesmos lugares onde a aviação agrícola tinha começado, né? Um setor extremamente relevante. Então daí vem essa relação. Começa a minha história em 2015, a gente vem trilhando ela dia após dia e realizando o sonho que eu comentei antes, né? De ter um trabalho que cada dia me permite estar em um lugar diferente, né? Esse ano aí foram 17 estados visitados, né? Trabalhados aí ininterruptamente, né? Para promover o setor, né? São 24 estados que a gente tem pulverização aérea e o setor segue crescendo a cada dia. Maravilha. Vamos aproveitar o gancho então dessas viagens aí, que recentemente você esteve no Ceará, né, também representando o setor, onde vocês obtiveram uma conquista, né, muito importante e muito emblemática do ponto de vista, né, da aviação agrícola. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa discussão, né, e o resultado que vocês obtiveram, um resultado histórico ali no Ceará, que proibia totalmente a utilização da aviação agrícola, independente do tipo de aeronave, do modelo, enfim. O estado do Ceará, ele entrou para a história no finalzinho de 2018 por uma aberração, né? O que eu falo aberração? Quando você tira a oportunidade de alguém usar uma tecnologia que está disponível, na minha opinião, é uma aberração. Eu sou um aficionado por tecnologia,
E a tecnologia, na nossa opinião, tecnologia e inovação, ela é imparável, ninguém segura isso. Você tem, tipo, tem pessoas que querem proibir o uso do celular. Como é que você vai proibir o uso do celular hoje em dia? Você precisa, eventualmente, organizar melhor. E o Estado do Ceará, no final de 2018, por um apelo político e alguns acordos, ele proibiu o uso da aviação agrícola. De uma forma absurda lá, onde em apenas um dia lá foi articulado e o Estado proibiu. E desde lá a gente tem acompanhado um aumento significativo das contaminações, inclusive de agrotóxicos, né? Um incremento de 23% nesses últimos 6 anos de contaminações de agrotóxicos, porque o que um avião fazia, principalmente em área de banana, que é onde trabalhava o avião lá, precisou colocar lá quase 80, 90 pessoas no solo, trabalhando com aqueles canhões, jogando o produto para cima. Obviamente vai aumentar a contaminação das pessoas. E a gente vem trabalhando nos últimos 6 anos para mudar essa realidade, através de um novo projeto dentro da Assembleia Legislativa, que, para nossa alegria, no final, na finaleira de 2024, ele foi aprovado, um projeto que autoriza o uso dos drones de pulverização, até porque nesses 6 anos surgiram os drones no Brasil. Quando eu falo surgiram, é em função da questão legal, tá? 2021 que o Brasil passa a ter uma regulamentação. Os drones já existiam antes, tá? Mas 2021 que os drones passam a ter uma regulamentação própria no Brasil para trabalhar com pulverização. E o Ceará, pelo menos, dá um sinal que quer reorganizar um pouco isso quando a Assembleia Legislativa autoriza o uso dos drones. Então, você imagina que em 2024 nós tínhamos, né, agora não temos mais, tínhamos um estado que proibiu o uso do drone na agricultura. Isso é um completo absurdo que o país tinha. Então, a gente está muito feliz. Agora temos os drones de pulverização autorizados para serem para trabalhar no estado do Ceará, para que jovens possam oferecer seu serviço, para que jovens possam trabalhar com drones, manutenção, criação de novas empresas. Então, o estado dá um salto nesse sentido. Então, a gente volta a ter um ambiente um pouco mais favorável e a gente espera, né, que o estado retome alguns números, né, que perdeu, principalmente na produção de frutas, porque não estava mais podendo utilizar a pulverização aérea. E tem algumas pragas e doenças que é impossível praticamente você controlar sem o uso da ferramenta aérea, seja ela avião ou drone, no caso agora. Então a gente está muito animado com essa vitória que o setor teve, mas principalmente a volta da racionalidade na Assembleia Legislativa para o uso da ferramenta, agora de forma assim legal no estado. De volta. Para nossa surpresa, o governador estava tão animado esperando isso que ele já sancionou de forma quase que imediata o negócio, que até não é comum, sempre demora alguns dias. E logo depois da aprovação, menos de 3 horas depois, já estava publicado no Diário Oficial, lá no estado do Ceará, e a lei já está sancionada, já está valendo. Já pode-se utilizar os drones de pulverização no estado ainda em 2024. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você.
Maravilha. Ô Gabriel, vamos lá. Vamos aproveitar também esse gancho aqui, tá? A gente está falando em esfera política, vocês também estão com uma discussão bastante importante, né, em Brasília, e eu queria que você trouxesse aqui para nos atualizar também de como está essa discussão, né, e o que vocês objetivam, né, em Brasília de mudança benéfica ao setor. Um ponto importante é que o setor ele é regulado por uma legislação federal, desde a sua criação. Então, a aviação agrícola tem uma lei hoje, tem um decreto-lei e tem uma instrução normativa do Ministério da Agricultura que regula a atividade. Estes documentos estão em revisão. O decreto já foi feito uma consulta pública, que já concluiu, já fechou o prazo, e agora o que está em aberto, né? Que vai até o final de janeiro, a instrução normativa que regula a atividade. Lá dentro da instrução, por exemplo, que explica como que a atividade funciona. Quais são os profissionais que são obrigados a trabalhar na atividade, o agrônomo, como é que funcionam os relatórios de pulverização, quais são as distâncias que devem ser respeitadas na aplicação. E a gente está fazendo um trabalho para que, e deixando muito claro aqui, a proposta que o Ministério fez de atualização da instrução normativa ela é muito boa, ela atualiza muitas coisas, mas mesmo assim, a gente fez uma análise desse documento e a gente está sugerindo algumas melhorias. E aqui eu destaco as principais melhorias que a gente está sugerindo, principalmente que tudo seja digital, para ser o mais rápido, mais automatizado possível, porque hoje as empresas precisam enviar, empresas e produtores rurais que trabalham com pulverização aérea, tanto avião quanto helicóptero, quanto drones, hoje todo dia 15 do mês tem que mandar um relatório para o Ministério da Agricultura, e ele vai lá numa planilha de Excel, vai, alguns lugares até vai por papel ainda, pela dificuldade que o Ministério tem de se organizar, e a gente está sugerindo que agora arrume isso, que seja tudo digital para automatizar e facilitar esse processo. Da mesma forma, a gente também está sugerindo que as distâncias que estão lá hoje, de 250 e 500 metros, que devem ser respeitadas, sejam reduzidas para 50 e 100 metros, principalmente porque a gente tem um estudo agora da UNB de mais de 400 amostras de aplicação, onde deu lá que as distâncias máximas que a gente teve deriva, por exemplo, não passaram de 40 metros. Então, a gente pode tranquilamente reduzir isso e mais do que isso. Para fechar aqui o raciocínio, aumentar a responsabilidade de quem trabalha na atividade, do produtor que contrata, do piloto e principalmente do responsável técnico, que ele toma a decisão se pode ou não se pode aplicar, porque aí a gente vai ter um ganho de qualidade e segurança no nosso entendimento. E essa sugestão de vocês, essa cobrança que você encerrou a fala comentando aqui, ela não é algo que brotou da cabeça de vocês, né? Outros países seguem esse modelo. Exatamente. Por exemplo, nos Estados Unidos, já há muitos anos, ele não tem mais distância de aplicação. E lembrando, nos Estados Unidos, hoje é o local que mais tem aviões agrícolas no mundo. Estados Unidos tem lá seus 3.100 aviões agrícolas, o Brasil tem 2.600, então é a maior frota do mundo. Agora, o que os americanos têm muito claro? Eles são muito objetivos. Olha, não tem distância, mas quem fizer a aplicação, no caso o piloto e o responsável técnico, que é o agrônomo, e o produtor que contrata, se der algum problema, ele vai ele vai pagar uma multa altíssima, vai ser preso e vai ter um processo para o resto da vida. E muitas vezes vai ter até o piloto tem a carteira cassada. Então tem um aumento de responsabilidade muito grande. Ele dá autonomia para que você tome a decisão, porque a gente tem tecnologia hoje que nos dá tranquilidade em trabalhar, se for bem usado, obviamente, porém ele aumenta a responsabilidade. Então é um pouco disso que a gente quer trazer para o Brasil. Um pouco mais de objetividade, mas aumentar essa responsabilidade de quem está trabalhando na operação, para tomar a melhor decisão. Olhando o vento, olhando a questão do calor, inversão térmica, tudo isso, as condições climáticas, porque o que nos interessa, no final das contas, é que o produto aplicado chegue na planta. Então, a gente precisa aumentar essa autonomia, com responsabilidade. Muito bem. Pegando um exemplo aqui para a gente ilustrar, até para quem não tem essa vivência no campo, no dia a dia ali, Gabriel, vamos imaginar histórias que a gente já ouviu ou que acompanhou, né, de derivas que acabaram com áreas de pasto, ou parcialmente, ou pequenos produtores. Num caso como esse, com toda a tecnologia que a gente dispõe hoje, né, com todo o tipo de aparato que a gente tem para que a aplicação, essa pulverização seja muito mais eficiente,
de ter a interpretação de que muitas das vezes ocorrem falhas justamente no processo para que isso aconteça, seja de tomar decisão na hora de uma inversão de vento, ou não sei se é possível isso, seja de realmente aplicar com distância equivocada ou no local, distância estou dizendo com relação à altura, tá? E isso acaba provocando uma deriva maior. É uma falha realmente de um conjunto de ações equivocadas que acabam provocando situações assim? Exatamente, porque uma aplicação ela é composta de vários fatores. Você tem todo o planejamento lá da aeronave, você vai avaliar qual é o produto, você vai avaliar a área, tem que olhar o mapa, que onde é que vai ser aplicado, você tem que avaliar qual é o vento, qual é a temperatura, qual é a umidade que está naquele momento, quais são todas essas condições. E o que é mais importante que a gente destaca aqui? Essas condições elas vão variando ao longo do dia, muitas vezes. Então, você tem que estar monitorando isso o tempo todo. Por isso que a gente sempre diz que trabalhar com pulverização aérea não é para amadores. Por isso que o piloto agrícola tem uma formação muito extensa. O agrônomo que trabalha nas empresas também tem uma formação específica para trabalhar com aviação agrícola. Existe um gestor de segurança. O técnico agrícola tem um curso específico para trabalhar lá, para poder auxiliar em toda essa operação. É extremamente complexo. Hoje a gente tem tecnologias, equipamentos que permitem melhorar tudo isso, que permitem ter um controle absoluto dessa aplicação. Então a gente precisa respeitar tudo isso. Então e é o que a gente tem trabalhado muito, essa consciência, essa sensibilização de quem trabalha, porque estamos trabalhando sim com produto químico, por mais que o biológico está crescendo um monte, mas ainda a grande maioria é químico, então a gente tem que ter uma responsabilidade ainda maior. Então, a gente, sempre que acontece algum problema, a gente vai investigar, vai buscar informações para que isso não ocorra mais, para entender o que aconteceu. E, basicamente, os problemas que ocorrem, eles passam por uma tomada de decisão equivocada, muitas vezes. Todo mundo erra, acontece, sem nenhum problema, né? O que não pode acontecer? É repetir o erro, precisa aprender com ele. A gente tem feito muita capacitação, muita consultoria, muita sensibilização, muita mentoria, até para fazer específico com o piloto, com aquelas empresas em especial, até porque tem um ponto que ele é fundamental. Ninguém gosta de perder dinheiro. E os produtos que estão aplicados na lavoura, você sabe disso, eles são muito caros. A gente teve uma inflação nos últimos anos dos produtos que é impressionante. Então, a gente precisa garantir que o produto chegue onde tem que chegar. Para isso, a gente precisa cuidar de todos esses fatores, né? Para que a gente não tenha problemas, porque o que a gente não pode é criar problema com vizinhos, né? Isso vale para qualquer tipo de aplicação, seja ela terrestre, seja ela aérea, até porque os produtos e a tecnologia em tese são os mesmos. Então, a gente tem um grande trabalho aqui, né? O tema ele é complexo, porque trabalhar com aplicação aérea não é simples, realmente não é para amador, tanto é que a gente tem aí menos de 3 mil pilotos agrícolas no Brasil, faltando espaço, muita gente querendo entrar nesse mercado, mas não é para qualquer um, né? Tem muito trabalho pela frente, o setor cresceu, mas a gente tem que chamar aqui a atenção, né? E aproveitar, inclusive, esse ambiente do seu podcast aqui, sobre a responsabilidade de quem trabalha nesse segmento. Excelente, cara, excelente. Deixa eu só aproveitar que você deu um gancho da qualificação dos profissionais, né, dos pilotos. Qual que é a exigência para um piloto poder realmente comandar uma aeronave agrícola e efetuar uma pulverização? O piloto agrícola é o que a gente fala, ele é a pós-graduação na aviação, pouca gente sabe disso. Para você fazer uma carreira de piloto, primeiro você vai fazer lá no Aeroclube o seu curso de piloto privado, vai fazer suas horas de voo, vai conseguir sua carteira, depois vai fazer o curso de piloto comercial, vai fazer suas horas, e aí muita gente vai trabalhar na Gol, na Azul, na Latam, falando aqui do Brasil, e aí depois vai fazer mais horas de voo, e quando chegar em 400 horas, no mínimo, de voo, aí sim você vai fazer o curso de piloto agrícola. Então, o piloto agrícola é o último, é a última carteira, é a última formação, é uma formação muito específica, porque você imagina, né, para quem nunca viu aí, pensa que você está na lavoura, a 3 metros de altura, voando, a 250, 280 quilômetros por hora, tendo que cuidar uma série de coisas. Então, realmente é muito complexo. Por isso que quem chega a ser um piloto agrícola
com certeza está muito bem preparado, porque são no mínimo 400 horas de voo e são 3 carteiras que você teve para chegar ali. Então, realmente é muito específico, complexo. E as outras pessoas que trabalham na aviação agrícola também têm informação específica, né? Como eu disse antes, o agrônomo, o técnico agrícola, o gestor de segurança tem uma formação específica para trabalhar no setor aeroagrícola. Excelente, excelente. Ô Gabriel, queria aproveitar também, já que a gente falou da questão das distâncias, como é hoje no Brasil, né? Eu queria que você nos trouxesse se existem diferenças ainda práticas da distância mínima para uma aeronave, para um drone, para um helicóptero, como que é regido hoje no país? Tem diferença por estado? A gente tem uma normativa do Ministério da Agricultura, mas a gente tem ali situações também estaduais, como você citou a do Ceará, que proibia, né? Qual que é o panorama que nós temos hoje? Hoje nós temos uma regulamentação que ela é federal, então que regula a nossa atividade, uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, instrução 02 de 2008, e essa instrução que a gente falou antes, que ela está em revisão agora. E do ponto de vista de distância, e temos também uma portaria 298, que hoje regula, ela é de 2021, que regula os drones de pulverização no Brasil. Aviões e helicópteros hoje precisam respeitar uma distância que varia de 250 a 500 metros, de rios, de matas, de moradias, de cidades. Os drones, essa distância ela é de 20 metros, para a mesma coisa. O que o Ministério está propondo agora? Que seja uma normativa única. Nós vamos ter, a partir de 2025, muito provável, uma normativa única, porém com distâncias diferentes. Os aviões vai ser uma distância e os drones será outra distância, porque no entendimento do Ministério, o impacto, enfim, pelo porte, até porque os drones são pequenos ainda no Brasil, os drones que são autorizados, eles aplicam hoje 30 litros, enquanto as aeronaves aplicam a partir de 600 litros, então há um impacto menor. Existem alguns estados discutindo para mexer essas distâncias, no nosso entendimento, uma legislação federal é suficiente, mas alguns estados, por seu ambiente regulatório, eles querem também legislar. O estado do Mato Grosso, um exemplo, que está lá com um projeto na Assembleia Legislativa para aumentar a distância dos drones, quer aumentar para 90 metros, porque há um entendimento que precisa ser maior essa distância. Há uma discussão em alguns outros estados, a gente já teve um exemplo, né? O estado de Goiás debateu esse ano aumentar essas distâncias para 1.000 metros, isso não passou, não avançou, e como a gente já falou antes, no nosso entendimento, o debate não deve ser sobre as distâncias, o debate deve ser sobre segurança. E segurança envolve muito mais coisas do que apenas as distâncias. Mas hoje o que existe é essa regulamentação. E a nossa premissa de trabalho é cumprir a legislação. Então, se a legislação é essa hoje, a gente trabalha, a gente orienta as nossas empresas e produtores para que cumpram essa legislação que está vigente. Muito bem. Você citou há pouco, né, o número redondo aí da frota da aviação agrícola no Brasil. E vocês recentemente, né, há algumas semanas ali, publicaram um estudo novo, né, trazendo esses números mais detalhadamente. Qual que é o panorama? A gente vem numa ascensão ainda do número de aeronaves, helicópteros, drones? Como é que a gente está hoje nesse cenário? Os últimos 12 anos foram uma revolução no setor. Dando um contexto histórico muito breve aqui, a aviação agrícola ela nasceu no Brasil em 1947, então de 47 até 2011, o Brasil tinha 1.300 aeronaves. De 2011 até 2023, ou seja, 12 anos, o Brasil passa a ter quase 2.600 aeronaves. Então, a gente dobrou de tamanho nos últimos 12, 13 anos, uma ascensão muito significativa, que passa aí por uma série de fatores, principalmente por um produtor rural mais informado, entendendo como funciona essa ferramenta. E a cada ano que passa, aí pegar os últimos 6 anos, o Brasil tem aumentado em média de 7 a 9% na sua frota. E também na área pulverizada. Então, realmente, é uma ascensão significativa, tanto é que o setor passa a ter uma relevância que ele nunca tinha tido, e tem vários fatores. Um deles, como eu já disse, é o produtor melhor informado, e o segundo é que a gente tem janelas de aplicação cada vez menores, e o avião entra muito bem nessas janelas de aplicação, porque a gente tem estados ou que chove demais ou que chove de menos, ou seja, a gente tem as janelas para fazer a aplicação
para combater pragas e doenças que elas são cada vez menores, enquanto de forma tratorizada você vai fazer em 1 hora, um exemplo aqui, né, como curiosidade, você vai fazer entre 80 e 120 hectares, você vai conseguir aplicar. Com o avião você faz quase 500 hectares em 1 hora, então você tem uma agilidade muito maior. E como aumentou muito a frota, o custo de aplicação baixou um monte, assim como qualquer tecnologia. Então hoje está muito barato trabalhar com avião. Maravilha. E aí é interessante, né, você trazer esse número e recordando que você mencionou que são cerca de 3 mil pilotos, né, ou seja, quase uma aeronave por piloto, realmente tem um gap aí, né, realmente tem uma lacuna para crescimento mesmo, e dadas as exigências que você explicou para a gente entende o porquê que ainda tem, né, a demanda por esse profissional, né, realmente muito aquecida, e esse avanço comprova tudo isso. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Vamos lá, eu queria que você explicasse para a gente, né, esse estudo ele está disponível ali no site de vocês, as pessoas podem ter acesso, né, ele, porque ele vem detalhado, inclusive por modelo de aeronave, né, o que é avião, o que é helicóptero, enfim, tem uns números muito, muito bem detalhados ali, né, Gabriel? Exatamente, pode procurar aí no site do SINDAG, .org.br, colocar na rede social, né, em qualquer rede, estamos em todas as redes sociais, pelo menos as principais, né, do nosso uso diário, e é uma premissa que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos, que é disponibilizar informações. Hoje o nosso site é um grande portal, onde você encontra dados da frota, dados do setor em todo o Brasil, segmentado por estado, muita informação mesmo, né? Porque é algo que a gente identificou, um dos motivos da pressão que o setor sofria lá em 2013, 14, 15, é porque faltavam informações sobre o setor. Hoje, o próprio Ministério da Agricultura, a ANAC, hoje eles pegam as informações do site do SINDAG para colocar no site deles, porque a gente realmente trabalhou um monte para disponibilizar informações, para que a sociedade possa ter segurança sobre o setor, porque ninguém é obrigado a saber as coisas. Então a gente entendeu isso e passou a disponibilizar informações numa linguagem que as pessoas entendam sobre a regulamentação da atividade, sobre a frota, sobre a segurança, manuais de boas práticas. A gente tem uma série de documentos de forma gratuita lá no site para todo mundo acessar. Muito bem. Deixa eu perguntar se tem esse número. Vocês têm uma ideia aproximada do tamanho da área que a aviação agrícola cobre no país hoje, em termos de pulverização? Sim, a gente fez um levantamento, inclusive dentro de um programa que a gente tem chamado Boas Práticas de Aplicação, que é uma certificação do Instituto. Certificamos esse ano aí quase 100 empresas no nosso setor, onde a gente chegou aí a quase 130 milhões de hectares pulverizados. E explico esse número, tá? Porque a gente não tem tudo isso de área no Brasil de lavoura. Porque existe, vou dar um exemplo aqui, a cultura do algodão, por exemplo, que chega a ser 8 aplicações na mesma área. Então a gente chegou a 130 milhões de hectares. Mas falando em percentual, entre a separação entre terrestre e aéreo, a nossa estimativa, e aí comparado com dados da indústria, lá com o Sindiveg, com o CropLife, a gente fez uma análise, a gente chega em aproximadamente 20% do que é aplicado no Brasil no formato aéreo, seja com aviões, helicópteros ou drones. Há 10 anos esse número não era de 5%. Então, realmente, a gente tem aí uma expansão significativa. Então, hoje, vamos para todo mundo entender, né? De cada 10 aplicações de defensivos no Brasil, seja químico ou biológico, 2 são feitas de forma aérea, só para a gente ter um entendimento. E, obviamente, isso varia de cultura para cultura, né? Varia no arroz, varia no algodão, varia no soja, que são na cana, que são as culturas altamente dependentes da pulverização aérea, por exemplo. Muito bem, né? E entre as vantagens, né, além da agilidade que o Gabriel comentou aqui, a gente tem a questão, por exemplo, de não amassamento, né, de plantas, evitar isso. Então tem também a questão do solo. Então tem vários pontos aí também que acabam contribuindo para que essa adesão seja maior, evidentemente com a tecnologia aumentando, né, e as eficiências nas aplicações tornando-se cada vez mais presentes no campo.
tornando cada vez mais uma realidade para quaisquer tipos de propriedade, aqui como o Gabriel deixou claro, né? A gente está falando de aeronave, de helicóptero e também de drone, que tem tomado um espaço muito grande também nesse segmento. Vamos aproveitar aqui, Gabriel, falando um pouquinho ainda sobre a aviação. A gente centrou evidentemente muito na questão da pulverização, mas quando a gente fala em aviação agrícola, a gente também tem outras áreas de atuação, né? Por exemplo, distribuição de sementes, né? E inclusive a utilização para auxiliar no combate aéreo. Eu queria que você fizesse um overview um pouquinho dessas outras atuações e reforçasse, né, o quanto as aeronaves agrícolas, né, foram importantes, especialmente agora em 2024, onde a gente voltou a ter um cenário tão preocupante, né, de incêndios no campo. Tem a prerrogativa legal da aviação agrícola, já como eu disse ao longo do podcast aqui, ela prevê uma série de serviços. Dentre os serviços, obviamente, está a aplicação aí dos defensivos, ou o termo legal, né, que é agrotóxico, né, que é a palavra que está lá na lei, e obviamente é onde a maior fatia é feito. Mas também existe a prerrogativa legal para trabalhar, por exemplo, com adubação. Então, a gente trabalha muito com a adubação nos últimos anos, é um mercado que está se desenvolvendo, e vou dar um exemplo aqui, porque a gente gosta de mostrar os números fica mais fácil as pessoas entenderem. É o estado de Rondônia, né? Rondônia aí é um dos principais produtores de pecuária hoje, e o produtor rural passou como ele está ganhando mais e a carne está mais valorizada no Brasil, ele está investindo mais. Então, a gente tem hoje no estado de Rondônia, basicamente, mais da metade da área de pastagem em Rondônia hoje, ela é adubada com avião. Né? Rondônia aí, lembro no meio da pandemia, a gente fez um evento via web, não tinha nenhum avião agrícola registrado em Rondônia. A gente já tem hoje 46 aviões agrícolas registrados em Rondônia, já temos várias empresas lá, já temos produtores rurais, porque óbvio que o soja está aumentando lá também, mas basicamente hoje o estado trabalha com gado, com pecuária, e esta pecuária está sendo feita baseada em melhoria de pastagem, e a pastagem está sendo adubada com avião, que é uma atribuição do setor também. No Rio Grande do Sul, a gente tem a produção de arroz como grande destaque da aviação agrícola, aonde e muita gente não faz a mínima ideia que, como o arroz ele é plantado, a lavoura está alagada, está cheia de água, o avião planta, né? A gente planta com o avião, né? O avião também no Rio Grande do Sul é utilizado para plantar o arroz, então ele tem várias atribuições. O arroz, além, obviamente, aí da aplicação de defensivos, como no estado de São Paulo, por exemplo, 50% já, e é bem expressivo isso, do que é aplicado na cana-de-açúcar é um maturador, que é um produto lá para acelerar a maturação da cana para fazer a colheita, é um produto biológico. Então, que é feito com avião, porque ele é mais ágil. E um outro setor, você falou muito bem aqui, que é o combate aos incêndios. Também há uma atribuição legal para que as aeronaves possam trabalhar no combate aos incêndios. Só como comparação, a gente fez um levantamento em 2021, foram lá pouco menos de 20 milhões de litros de água jogados com avião em 2021, agora a gente chega em 2024 com mais de 40 milhões. Então, a gente dobrou a quantidade de trabalho no combate aos incêndios. Obviamente que, infelizmente, aumentaram os focos de incêndio. Então, a gente tem um problema aqui também ambiental no Brasil, onde aumentaram os focos. Por outro lado, a gente está feliz que a aviação está podendo colaborar. Sempre deixando muito claro, a aviação faz parte de um ecossistema. No combate aos incêndios, quem coordena tudo isso são os bombeiros que estão em solo, e o avião está à disposição para fazer isso. Todas as aeronaves agrícolas podem trabalhar, porém não é qualquer uma que pode. Elas precisam estar preparadas, existe um equipamento específico para isso. Tem que ter um piloto treinado para trabalhar no combate aos incêndios, porque trabalhar sem piloto agrícola na aviação agrícola já é complexo. E no combate aos incêndios é o voo mais difícil. Os pilotos comentam isso. É o voo mais difícil, porque você tem muita fumaça, tem muito vento, e as condições mudam muito rápido. Então, tem um nível de complexidade, tem um nível de risco muito alto. Então, trabalhar no combate aos incêndios é ainda mais difícil que trabalhar na pulverização das lavouras.
A gente tem trabalhado muito na capacitação dessas empresas, na capacitação desses pilotos. Esse ano foram 118 aeronaves que trabalharam em 11 estados, auxiliando os bombeiros no combate aos incêndios. Vejam, 118 aeronaves no universo de 2.600, só para a gente ter ideia de como dá para melhorar ainda mais. Como o setor pode ajudar muito no combate aos incêndios, né? Nós temos 2.600 aeronaves e apenas 118 trabalharam. Então, principalmente porque ainda o combate aos incêndios com o avião ainda é muito desconhecido. É uma prerrogativa legal, mas pouca gente conhece que é possível. E, obviamente, que não é fácil, tem que fazer todo o investimento da empresa, o piloto tem que fazer uma capacitação diferente, tem que ter toda uma preparação e uma coordenação com os bombeiros. Mas vejam o quanto esse setor ele é amplo, né? Como tem realmente muitas coisas aqui que dá para se fazer. E no meio, né, usando o extremo que a gente teve em 2024, com as enchentes no Rio Grande do Sul, a aviação agrícola também ajudou no transporte de mantimentos em comunidades que estavam isoladas, onde a ANAC autorizou que os aviões pudessem transportar alimentos e água também para locais que não tinham como acessar de forma nenhuma, né? Os aviões conseguiram trabalhar, a gente fez aí quase 100 voos, levando mantimentos às doações que o setor conseguiu. Então, tem uma gama de atividades que o setor aeroagrícola pode colaborar. E se nós entrar aqui, né, até no combate ao mosquito da dengue, né, onde a gente fez em várias cidades esse ano com drones, com os aviões, infelizmente ainda não é autorizado no Brasil, apesar de já ter uma legislação, mas vejam que dá para fazer uma série de podcasts aqui, né, só sobre o que o setor pode fazer. Muito bem, já fica a dica aí, né? Mas é muito legal a gente ver essa abrangência, né, e falar realmente de atributos aí, de prerrogativas que existem, né, e que a gente não costuma muito mencionar, até porque nosso foco muitas vezes está voltado justamente para a principal função no campo ali, que é a aplicação de defensivos, né? Gabriel, a gente está caminhando para o fim aqui. Eu queria que a gente falou bastante aqui sobre alguns dos desafios, mas eu queria que você elencasse em tópicos ali, né? Quais são os principais ou os grandes desafios do setor para que ele possa avançar ainda mais, né, destravando aí as principais amarras, né, superando os principais obstáculos, inclusive o da imagem que você deixou claro aqui, como vinha do passado e como vocês têm trabalhado, né? Queria que você colocasse em tópicos aí os principais pontos que vocês precisam ainda realmente superar. Nós temos 3 grandes desafios para tratar, para cuidar, e a gente enxerga que em 2025 nós vamos girar neles. O primeiro é o custo da nossa operação. Os custos subiram demais e por isso que eu coloco ele como 01, que é manter as operações num formato sustentável, porque é impossível você repassar para o produtor rural, por exemplo, todo o custo que foi ampliado nos últimos anos, né? Para aqueles que acompanham a atividade, hoje basicamente 60% do custo da operação aeroagrícola é combustível. E basta a gente olhar o quanto o combustível aumentou nos últimos 12 meses, né? Então, você tem um incremento de custo, uma dificuldade de manter as operações dentro de um custo aceitável. A margem das empresas está muito estreita. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. O segundo desafio, o segundo tópico aqui, formação de mão de obra. Como você percebeu antes, o setor cresceu, tem mais aeronaves, tem mais drones chegando, mas hoje está faltando piloto de avião, está faltando piloto de drone, está faltando mecânico para toda essa cadeia, está faltando profissionais para fazer a gestão dessas empresas e fazendas que estão cada vez mais se espalhando pelo Brasil. Então, o segundo ponto é mão de obra. E terceiro, o desafio ainda de imagem, que já melhorou, mas qual é a nossa grande dificuldade? Com esta mudança nesse formato de comunicação que é muito dinâmico, rede social, esse formato digital, essa coisa que muda todo dia, essa criação de fake news que acontecem sobre o setor. O nosso grande desafio é circular no meio disso, é produzir conteúdo e esse conteúdo chegar onde tem que chegar, de forma adequada. Então, são os 3 grandes desafios que o setor tem: custo, formação de mão de obra
e a imagem do setor perante a sociedade. Excelente, cara, excelente, muito bom, temas, né, fortíssimos, essenciais, né, quiçá vocês consigam de fato, né, superar os 3 agora em 2025 ou avançar muito neles, né, em 2025. Gabriel, chegamos no fim aqui, temos 3 perguntinhas aqui que são tradicionais do podcast, você também não escapará delas, tá? Vamos lá. Primeiro é saber que pergunta o Gabriel Colli gostaria de ter que responder um dia. Aquela pergunta, você fala, pô, nunca me perguntaram isso, queria poder ter a chance de responder. Essa é a hora e o lugar. Boa pergunta, muito legal. Talvez nunca me perguntaram, né, falando aqui sobre essa questão do setor profissional, por que a gente aplica, né? Por que as aeronaves não ficam paradas e vão trabalhar com pulverização de perfume, né? Talvez eu adoraria responder essa pergunta, né, um dia, né? Por que a gente não pulveriza perfume nas lavouras? O que você responderia por curiosidade? Vamos lá. Tem que responder também, boa. Tem que responder, a chance é essa. Porque, infelizmente, a nossa tecnologia não avançou a ponto de que as pragas e doenças respondam a perfume, né? Elas até gostam de perfume, mas se nós colocar só perfume, a gente não vai ter comida na nossa mesa, né? A gente, infelizmente, ainda precisa de produto químico. Digo infelizmente, tá? Porque a gente aplica, não é porque a gente gosta, é porque é necessário para que a gente possa produzir alimentos de forma segura. Então, a gente aplica os defensivos porque as plantas ainda precisam, mas quem sabe a Embrapa evolua aí nas suas pesquisas e desenvolva soja, algodão, milho, trigo que aceitem perfume e esse perfume mandem pragas e doenças embora. A gente vai ficar muito feliz, inclusive. Muito bom. Lembrando a todos que estão nos ouvindo, né? A agricultura em país tropical tem todas as vantagens, mas tem muitos desafios, né? Entre eles, claro, o combate a pragas e doenças, né, que realmente evoluem também com o tempo, né, tornam-se mais resistentes e aí é preciso realmente fazer o uso de vários produtos, sejam químicos, sejam biológicos, né, um manejo integrado aí de pragas para que a gente possa superar esses desafios, né, nunca é demais lembrar. O outro ponto aqui é mais simples, é uma curiosidade sobre você e não vale dizer que gosta de viajar que você abriu o episódio falando sobre isso. Uma curiosidade sobre o Gabriel Colli. Uma curiosidade é que eu sou apaixonado por futebol e já publiquei um livro sobre isso, inclusive, eu sou gremista, publiquei um livro sobre a história do Grêmio em 2005, né? Então é uma curiosidade bem grande e um desejo no longo prazo trabalhar no esporte. Ó, que legal, cara, interessante, essa é bem curiosa. Teu livro traz ali a Batalha dos Aflitos? Sim, ele termina com isso. O livro termina com isso. Realmente foi um momento histórico, né? Eu lembro de assistir esse jogo, não sou gremista, mas me recordo desse jogo e ficou na memória de quem não torce pelo Grêmio, imagina para vocês torcedores, né? Muito bacana relembrar também esse momento importante do nosso futebol brasileiro. E agora a terceira é muito simples, Gabriel, é como as pessoas encontram você. Eu sei que você é muito ativo também nas redes sociais, deixa aqui os canais aqui para que as pessoas procurem saber mais sobre o Gabriel Colli e, claro, todo o trabalho que vocês desenvolvem. Legal, estamos então, pode procurar aí no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Facebook, Gabriel Colli, né, C-O-L-L-E, que vai encontrar, a gente tem... e é inevitável, né? A questão profissional nos empurrou para isso, para ter uma rede social ativa, né? Isso faz parte, inclusive, do nosso plano dentro do SINDAG, de que os seus executivos tenham uma rede social ativa para que possam também aproveitar seus canais pessoais para divulgar informações sobre o setor. Muito bem, cara, eu quero te agradecer demais pela participação, foi um bate-papo riquíssimo aqui, cheio de informação, né? Com muitas curiosidades também para quem não conhece desse segmento, ficar mais atento, né, entender um pouco mais de toda a dinâmica, de todos os desafios, todas as conquistas, né, e claro também dos números, o quanto esse setor é presente, é importante, movimenta a nossa economia também e assim como outros segmentos, né, precisa superar algumas barreiras aí, como as que você mencionou, inclusive elencou no fim do nosso bate-papo. Te agradeço mesmo, cara. Que seja um 2025 muito bom para você, muito bom para o SINDAG, para o IBRAVAG também, para que todo mundo que esteja, né, na aviação agrícola tenha um 2025 aí muito positivo, com muitos resultados. Viu? Muitíssimo obrigado pela participação. Obrigado, parabéns pelo trabalho, né? Como eu disse, a gente já acompanha e gostei muito do episódio 189,
que é o óbvio precisa ser dito, né? Porque é uma frase icônica que eu trabalho muito com ela, inclusive, num outro livro que eu escrevi, o livro abre com essa frase, que o óbvio tem que ser dito. Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela oportunidade, né? Siga aí levando informações, que em 2025 possa ser ainda melhor, com muita saúde para todo mundo. Obrigado e sempre à disposição. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.